basicamente, a gente precisa entender brevemente o contexto em que Cassiano Ricardo nasceu, de que família ele era oriundo e como que isso impacta diretamente a visão dele de Brasil, de identidade nacional, porque Martins Sererê e Jornada para o Oeste é resgatada pelas autoridades políticas do Brasil por diversas vezes. Então perpassa o Estado Novo, perpassa a literal Jornada para o Oeste de JK, Brasília, perpassa a Transamazônica no regime militar, no governo Médici. Então, ele vai fazer diversas releituras do seu próprio pensamento político. E é isso que é interessante, porque uma figura que é oriunda do modernismo, da Semana da Arte Moderna, ele vai ser um dos expoentes do pensamento conservador brasileiro. Eu acho que o mais interessante para a gente que mora em São José dos Campos é pensar que um dos formuladores da identidade nacional e expoente do pensamento conservador brasileiro é conterrâneo nosso. Então, Cassiano vai nascer em 1898, ou seja, no auge do baronato do café, e o Vale do Paraíba participou ativamente do ciclo do café. Inicia-se na Baixada Fluminense e vai se escoando ao longo do Império, principalmente nos anos 50, 60 e 70 do século XIX, até chegar em São Paulo, em especial no Vale do Paraíba. Então, a família do Cassiano Ricardo, ela vai ser oriunda dessa prosperidade do Vale dos tempos do Império. A grande questão é que, quando ele nasce, a família dele já estava sendo meio que passada para trás. Era uma aristocracia já decadente, não estava mais no auge, no seu apogeu. E ele vai ter acesso à educação, vai conseguir se tornar um intelectual. Ao mesmo tempo que ele frequenta os espaços da elite, ele já não era exatamente daquele universo mais. Os centros econômicos no estado de São Paulo já estavam se transferindo. Campinas estava em ascensão. Muito da elite do Vale do Paraíba vão fazer uma marcha até Campinas e a maior parte da elite vale paraibana vai acabar em Campinas, não ficaram aqui. O que acontece é que Cassiano Ricardo, na sua obra, ele vai ter dois grandes propósitos. Um, combater o que, à época, o vocabulário, eles identificavam como cosmopolitismo litorâneo. Então, era todas as influências que vinham das grandes metrópoles e que tinham origem no estrangeiro. França influenciava fortemente o Brasil na virada do século. A Alemanha era um grande expoente entre os mais nacionalistas, mais conservadores. Inglaterra sempre influenciou a vida política do Brasil Império. Então ele estava comprometido em criar uma identidade e um pensamento estritamente nacional. Mas ao mesmo tempo, ele, por ter uma origem aristocrática, viu nunca ficou tão formalizado, ele nunca disse com essas palavras, mas sempre ficou à margem dos escritos dele, a característica de como que ele tentava conciliar o bandeirantismo do século XVI, XVII com as elites paulistas. Obviamente não se tratavam do mesmo fenômeno. De um lado a gente tem homens rústicos, mamelucos, simples, né, que rumavam para os sertões do Brasil. No século XIX e XX a gente tinha já uma elite ilustrada, pomposa, rica, então completamente diferente, mas ele tentava criar um laço de conexão entre passado e presente para construir a identidade nacional. A partir desse esforço que ele faz, é que a gente vai começar a entender o pensamento político dele, e vale a perceber, dentro daquele contexto de que ele vinha de uma aristocracia falida, basicamente, ele e os seus irmãos só conseguiram ter estudo porque o pai dele se desfez de todas as terras que eles tinham. Ficaram com pequenos lotes e o dinheiro que eles juntaram foi diretamente para a educação dos filhos. O Cassiano Ricardo, ele se formou na capital do país, então só por isso, né, Rio de Janeiro, à época, já dá para imaginar que pobre ele não era, mas ele também não estava mais no topo da sociedade. Dentro desse período, também se tinha no país
um contexto de transferência, de influência cultural, de formação, a transferência do polo carioca para o polo paulista. Então a gente vai ver no decorrer do século XVIII e XIX o polo deixando de ser o Nordeste brasileiro e vindo para o Sudeste, no Rio, e na virada do século XIX para o XX, como é o apogeu do poder econômico paulista, esse poder de influência vai vir para a mão dos paulistas, destronando o histórico IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a primeira instituição de história e geografia do país, financiada pelos nossos imperadores, fundada por Dom Pedro I e muito apoiada por Dom Pedro II. Ela vai ser, vamos dizer assim, nesses primeiros anos republicanos, gradualmente ela vai perdendo um certo foco que ela tinha, que era comum do Império, porque com o poder econômico centralizado em São Paulo, se existia o interesse, até com relação ao federalismo da República, de fortalecer o espírito paulista. Então vocês vão ver as jornadas de revisão histórica, depois da década de 50, 60, mas tudo isso já vem do, por exemplo, Afonso de Taunay. Ele foi um grande poeta, escritor, mas também historiador, e ele traça o paulista como o pai do país, porque dos campos do Piratininga é que se deu a expansão fronteiriça do país, ou seja, as bandeiras. Foi daqui que se fez coagular o sangue da nação, que juntou todos com a mesma cultura. Só que isso aí, vamos criar uma palavra nova aqui, é uma visão São Paulo-cêntrica. Então não é bem assim que as coisas funcionaram. Inclusive, é interessante parametrizar com autores que foram contemporâneos a Cassiano Ricardo. Não necessariamente da mesma geração, mas contemporâneos. Por exemplo, Euclides da Cunha. Ele aponta os sertões, ele cria a dicotomia sertão-litoral, ou seja, sertão, a raça pura brasileira, o mameluco, o caboclo, mistura de índio com português, este adaptado aos climas do sertão, à vida no campo, expoente do catolicismo cultural, enquanto, na visão de Euclides da Cunha, o litoral, deformador, de gente fraca, de uma burguesia com aspirações aristocráticas, antinacionais, embebidas de ideias estrangeiras. Então Euclides é o primeiro norteador da nacionalidade. Só que ele tem uma visão sertanista, não paulista, mas principalmente nordestina, nortista. Então, olha como vamos dizer assim, a primeira grande doutrina de antropologia do Brasil vem não de São Paulo. Depois, nós vamos ter a consagração primeiro de Gilberto Freire, antes de Cassiano Ricardo. Gilberto Freire apontava o arauto da civilização aonde? Na civilização litorânea, da Casa Grande. Ou seja, uma sociedade de cunho aristocrático, de cunho hierárquico, exaltando a miscigenação, mas não a igualdade. Enquanto Cassiano Ricardo vai ser um terceiro elemento aí. Se um era sertanista e o outro defensor da Casa Grande, vinha o terceiro eixo, mais ao sul, Cassiano Ricardo com o seu espírito bandeirista. Ou seja, a civilização brasileira é calcada e todos os elementos que nós temos hoje se originam nas bandeiras dos campos do Piratininga. Então isso aí vai ser um ponto muito interessante, porque cada autor tem um certo grau de vaidade também. Então se você analisa uma obra isolada ou outra, você acaba comprando completamente a tese de um. Quando você para ler todas as obras, você vê que elas mais se complementam do que elas se contradizem. Então, um dos fatos interessantes nesse primeiro momento é justamente o contexto em que o Cassiano Ricardo está inserido, no momento de renovação da historiografia com centro em São Paulo, e ao mesmo tempo em que o debate sobre a identidade nacional estava em alta. Então, ele vai já ter seus primeiros escritos durante a década de 20, ele vai se mudar para o Rio Grande do Sul, onde vai ter não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas ele vai passar por revoluções locais. Ele vai ver as intrigas políticas e ele percebe que é muito mais sensato você ficar
na miúda e se juntar com quem ganhar do que você tomar partido. E isso vai ser uma coisa muito performática do Cassiano Ricardo, porque ele depois volta para São Paulo em um momento em que a elite paulista vai estar decadente, vai ter a ascensão de Vargas, em 32 vai ter a Revolução Paulista e Cassiano não toma partido. Ele, um bandeirantista, um entusiasta paulista, acho que não vale a pena isso. E ele foi a melhor coisa que ele fez, porque ele vai alcançar a expressividade política na unidade com Vargas. Então a gente vai ver uma lapidação na obra dele muito bom. Onde ele começa a se despontar? Semana da Arte Moderna, 22. Porque ali vai ter um grande racha. Vale lembrar que o ano de 22, não só pela Semana da Arte Moderna, é marcante porque é a exaustão da República, basicamente. É o momento em que, apesar das instituições estarem lá montadas, a grande questão é que todo mundo está olhando para a nacionalidade e não está contente. Cada um da sua forma. Mas observem, é fundado o Centro Dom Vital, um centro de católicos militantes, que não estavam nada contentes com uma república laica, eles defendiam ativamente um Estado religioso. Você vai ter a fundação do Partido Comunista Brasileiro, no mesmo ano, novamente descontente com a forma como a sociedade estava sendo gerida pela democracia liberal. Você vai ter os movimentos na arte representados na Semana da Arte Moderna. Vale ressaltar outros grupos menores, como ligas de trabalhadores, sindicalismo também tomando forma. Então a gente vai ver uma grande renovação política no país nesse ano. A grande questão é que na Semana da Arte Moderna vão ter os modernistas, movimento antropofágico que vai surgir dali, que tem inspirações afrancesadas, que é o que Cassiano Ricardo olhou com bastante desprezo, porque ele queria uma nova identidade que conglomerasse o presente com o passado para catapultar o futuro. E isso não podia ser feito com base em obras estrangeiras. Então vai ter alguns amigos dele, por exemplo, Plínio Salgado, Raul Pop, Menotti Del Picchia, junto de Cassiano, esses quatro vão formar o movimento verde-amarelo, que na Semana da Arte Moderna eles vão contestar qualquer influência estrangeira. Eles acreditavam que a gente precisava fazer um movimento nativista. Então você vai ver no movimento verde-amarelo uma forte influência de indigenismo. Então é uma ideia de um Brasil virgem representado na figura do próprio indígena. A grande questão é que Cassiano Ricardo não casava necessariamente com isso. Tanto é que o movimento verde-amarelo vai se tornar movimento da anta. Anta, eles escolheram esse animal, fica até engraçado hoje, né? Mas é porque para os indígenas, os tupis particularmente, a anta era um animal sagrado, porque por onde ela passava, a mata se abria. Então eles acreditavam que era o caminho do divino se abrindo entre as florestas. Então eles acharam interessantes, até pela proposta do movimento verde-amarelo, eles adotaram a anta e se tornou o movimento da anta, que foi a grande, vamos dizer assim, a visão conservadora em reação ao modernismo antropofágico, que tinha intenções desconstrutivistas, de relativizar critérios artísticos, de ser embebido por filosofias europeias. Então esse foi o grande debate. Mas no decorrer dos anos 30, acho que é de conhecimento comum, que Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira, que foi o maior movimento de massas da época, e ele tinha uma estética extremamente indigenista. O Anauê lá deles é uma saudação tupi. Você vai ver, até esqueci o Papai Noel deles lá também, o Vovô Índio, que era para substituir o Papai Noel, o Vovô Índio que vinha trazer presente para as crianças. Então assim, na estrutura do movimento o indigenismo era muito forte. E aí tem toda uma polêmica que historiadores dizem uma coisa e os integralistas de primeira ordem contestam fortemente, que Plínio Salgado fez uma visita à Itália de Mussolini. E, coincidência ou não quero entrar nesse mérito, é que a estética fascista começa a ser instaurada no Brasil. Ou seja, um movimento uniformizado, com hinos, com toda uma estrutura
totalitária não no sentido político, mas de engolir a vida dos seus integrantes de fato. Vai ter escotismo integralista, vai ter as marchas, vai ter banda, vai ter tudo. Então, tipo, você conseguia ter toda uma vida social dentro da ação integralista. Então foi um movimento de grande proporção. E para um Brasil que não tinha nem metade da população que a gente tem hoje, 700 mil membros era coisa pra caramba. Não era, você pega as maiores marchas que o Brasil já teve até aquela época, o integralismo só perdia para o dia da assinatura da abolição da escravatura. Essa era a envergadura da ação integralista. A grande questão é que o Cassiano Ricardo não gostava da suposta influência italiana sobre a ação integralista brasileira. E ele também não era um homem essencialmente indigenista. Na verdade, nos seus escritos a gente tem uma percepção do índio muito parecido com o que o Arlindo Veiga dos Santos, que foi um outro autor que a gente já abordou aqui, tinha, que é a visão do índio como o cidadão ainda incompleto, que ele se torna um cidadão brasileiro no momento de sua conversão, no momento de sua assimilação. O Cassiano Ricardo ainda vai trazer um termo mais interessante, que dialoga muito com o Gilberto Freire, que é a democracia biológica. E aqui entra outro fator importante de época, a gente entender o conceito de democracia. Porque naquela época, quando a gente fala democracia racial, democracia biológica, democracia corporativa, vários tipos de democracia, não era ligado ao fato de você ir votar. A democracia não era isso. A democracia se entendia por um regime político que considerava todos cidadãos hierarquicamente diferente, mas inseridos na sociedade. Era participação da sociedade da tomada de ação política. Então não necessariamente era você ter um título de eleitor, pronto, isso é democracia. E isso abria portas para uma série de perspectivas diferentes, inclusive sobre o olhar da história. E aí que nasce os conceitos de democracia. Para que as coisas fiquem um pouquinho mais claras, eu utilizei como base Martim Sererê, que é um livro fictício, né? Não é um livro de cunho histórico. O nome completo na edição de 1928, ou seja, antecedendo ainda a ascensão de Vargas, é Martim Sererê, o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis. Qual que é a grande questão de Martim Sererê? É a idealização da nação em uma obra. Martim Sererê vai contar a história de um menino e ele é o Brasil. Ele está numa sociedade de bandeiras e assim, ele analisa a realidade de uma perspectiva em que ele é sempre tutelado. Ele tem iniciativa, ele é jovial, só que ele não tem a força da experiência. Ele precisa de uma autoridade, remetendo a um patriarcalismo, que o dê direcionamento. Martim Sererê, a criança, é o Brasil. É o Brasil que tem potencialidades, que tem a iniciativa. O Brasil era o país do futuro, né? Isso aí ficou mais famoso no regime militar. Mas já existia essa noção de que o Brasil ia despontar no século XX. Só que a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não sabe nem qual que é a nossa identidade. Martim Sererê vem para cumprir esse objetivo de mitificar uma identidade nacional, de um país jovem e que ainda está meio perdido. E ele precisa de uma autoridade que o guie. E isso vai ser fundamental, porque Martim Sererê vai ser reeditado por diversas vezes e em momentos políticos diferentes. O segundo livro que a gente vai utilizar vai ser Marcha para o Oeste. A edição original chama Marcha para o Oeste, a influência da bandeira na formação social e política do Brasil. A primeira edição é de 1940, teve reedições na década de 50, 60, 70, só que em todas as edições ela é dividida em 2 volumes. Então, livros são consideravelmente grandinhos. Marcha para o Oeste não é uma ficção, é um livro de antropologia, de história, de sociologia prático, então é literatura política em si. E é ali que a gente consegue ver propriamente o que Cassiano Ricardo pensa para além de metáforas. E ali ele é bem claro na composição do livro, porque ele traz 3 arquétipos de civilização que competiram no Brasil primitivo, o Brasil do século XVI, XVII. E isso é bem interessante, porque ele coloca na linguagem do seu tempo.
é um livro de 40, então foi escrito na década de 30, e ele coloca o primeiro tipo de sociedade, o comunismo primitivo, que seriam os indígenas. E ele emprega esse termo porque quem utilizava esse conceito era o próprio Marx. Ele dizia que a sociedade já foi comunista no passado, na época da pedra lascada, porque a gente não tinha noção de propriedade, a gente não tinha nada, então era um grande comunistão. E ele se utiliza da nomenclatura para definir a sociedade de tipo indígena, tribal, aldeada, né? O segundo tipo é o tipo medieval, feudal, personificada na Casa Grande. Qual que é o ponto que ele apresenta ali? Uma sociedade hierarquizada, ele utiliza o termo estandartizada. Ele tenta, dentro desse termo, preconizar duas questões. Estandartizada no sentido de que é imóvel, ela não sai geograficamente do lugar. Então, se constrói uma casa grande, a vida social e econômica vai acontecer ali dentro. E, ao mesmo tempo, também estandartizada no sentido social, porque não tem como você subir na sociedade. Você está preso dentro dos estamentos feudais. Então, se você nasceu plebeu, você morre plebeu. Se você nasceu na nobreza, você morre na nobreza. É um pouco forçoso o termo, porque no Brasil a gente não teve uma experiência feudal de fato, e o próprio Gilberto Freire vai trazer justamente as formas de ascensão social dentro do regime patriarcal da Casa Grande. Então é contestável, mas dá para entender o que ele quis dizer, porque as hierarquias eram muito mais rígidas, eram muito mais intrincadas. A ascensão social se dava muito mais num princípio geracional do que imediato, ou seja, você não vai subir. Talvez seu filho, se você é uma escrava e teve um filho com um senhor de engenho, seu filho provavelmente vai ser melhor que você, mas você não vai ter uma chance de ascender, entendeu? Enquanto o terceiro tipo vai ser o microestado, que para ele é a bandeira. Então ele vai apontar, e é interessante porque quem vai resgatar essa reflexão vai ser João Camilo de Oliveira Torres, um dos principais historiadores do Império, em que o Brasil, os degredados, muito diferente do que a gente pensa, né? Criminosos e tudo mais, fato é que eram pessoas que não se enquadravam dentro do regime estamentário europeu, ou seja, eles não estavam suficientemente alocados no regime feudal, basicamente. Eles não tinham espaço e ascensão para lá. E preferiram vir para cá e literalmente construir o seu futuro com as próprias mãos. Era chegar num terreno virgem e começar a levantar a civilização. Então, o que vai ser marcante dos primeiros povoadores do Brasil vai ser o seu caráter de heroísmo. E isso vai ser a coluna dorsal da civilização brasileira para Cassiano Ricardo. O que é interessante graças a esse espírito de meio que faça você mesmo, e você não precisa se enquadrar numa sociedade porque você vai construir uma do zero, é que se tem um desapego àquelas normas muito rígidas que se tinha entre a aristocracia. Então, um português nessas condições não pensaram duas vezes antes de casar com 2, 3, 4 indígenas, em povoar as terras sem qualquer preconceito de cor. Então eles não tinham as mesmas limitações que muitas vezes eram questões morais para o europeu da época. E graças a essa característica, o sujeito com esse espírito, segundo o autor, de heroísmo, para alguns outros de banditismo, para outros de mera aventurança, é que eles conseguiram, graças às condições geográficas também dos planaltos do Piratininga, estabelecer uma sociedade que não estava voltada ao mercado externo. Então, a mentalidade na Casa Grande qual era? Vou me fixar num local e vou vender as minhas commodities, né, minha cana, meu algodão, para a metrópole. É isso. Eu vou ter uma grande fazenda plantando uma monocultura e eu só vou viver do mercado. Eu dependo do comércio. Enquanto a bandeira definitivamente não tinha isso. E é interessante você analisar o aspecto econômico, a organização social e a alimentação. Isso é extremamente fundamental, porque é marcante nos primeiros séculos a preponderância física do paulista perante o nordestino. Porque o paulista ele não passava misérias
como senhor de engenho, que mesmo rico não tinha variedade alimentícia. Como o paulista não dependia do mercado externo, ele conseguia ter várias culturas para consumo próprio e não para venda. Então era comum na dieta paulista ovos, leite, manteiga, carne. Então assim, obviamente a nutrição dele era muito melhor. Mas por essa característica não existia latifúndio como no Nordeste. Então existiam pequenas propriedades e uma utilização mais inteligente. E por conta das pequenas propriedades, por sua vez, não existia uma grande hierarquização da sociedade. Porque o povoador vem justamente para fugir desse sistema extremamente hierárquico. E em segundo ponto, porque a propriedade está mais distribuída. Então, isso por si só já muda a composição social. E aí vem a grande questão, ele veio construir o próprio lar. Então, nunca foi uma sociedade estamentária, estandartizada no sentido geográfico. Qual que era a grande pretensão dos patriarcas paulistas? Ora, vamos sair em bandeira, vamos conquistar mais terras. A gente tem um continente inteiro a descobrir e a gente não sabe onde isso acaba. Então, esse espírito propriamente de heroísmo vai ser pedra fundamental para a moral paulista em comparação com as demais regiões do país. Tem até um trecho que eu cortei do Cassiano aqui, que é bastante interessante. Deixa eu até... Não tenho certeza se eu separei não, acho que não coube na minha folhinha, não queria trazer mais de uma. Mas é interessante, porque ele diz que o espírito de tradição e de heroísmo foram as bases fundamentais para a organização da sociedade paulista. Porque sem isso, sem o heroísmo não teria expansão, e sem a tradição, que tradição ele se refere? Não só louvar os seus antepassados, isso é muito legal. Eu estou literalmente vendo genealogia e chega um ponto em que todo mundo é neto de Tibiriçá. Todo mundo é primo, ou direto ou de segundo grau. Tipo assim, a sociedade paulista inteira vinha de uma mesma tradição, de um mesmo passado. Então, isso era muito forte. O pai dos paulistas é um indígena convertido, o que já faz, por natureza, uma maior valorização do elemento nativo. Não é que a gente que tem uma corrente histórica que está correta, mas é necessário ter certo cuidado, porque as Índias são grandes matriarcas, mas no nosso caso, nosso patriarca não foi português. É interessante a gente observar esse aspecto. Então, o impacto até Gilberto Freire admite também, né, que o português mais se indianizou do que europeizou o nativo. Isso é importante, que é a base fundamental do modo paulistano. Tanto é que o Nhangatu, que era a língua geral, mistura de tupi com o português, quando suprimida, era nos textos, nos documentos que se referiam ao Nhangatu no século XVIII, era conhecida como língua geral dos paulistas. Ou seja, tem quem diga, né, que São Paulo é cidade italiana, mas quando eu vou lá para lá eu vejo o Anhangabaú, como é que é, o Tamanduateí, eu só vejo o nome indígena lá, e aquilo lá é terra de italiano, não tem muito sentido. Mas as bases da bandeira para Cassiano Ricardo, entre elas é a miscigenação, porque ele vai trazer a miscigenação sobre um aspecto de que ela é a democracia biológica. Então, como não havia preconceito de raça, não tinha ninguém à margem da sociedade. Então, todos integravam ela. Diferentemente do contexto, por exemplo, norte-americano, porque o escravo compunha a sociedade? Não. Na prática, e até João Camilo vai dizer que o escravo é, na prática, um estrangeiro em solo nacional. Quando a gente pega José do Patrocínio, por exemplo, quando ele fala da Lei Áurea, escrevendo na sua coluna após o evento, ele diz: quantos não foram, como é que diz? Não é apatriado, mas ele diz que eles se tornaram cidadãos. Ou seja, o estatuto do escravo era essencialmente um estatuto de estrangeiro, ele não era um cidadão. Em São Paulo, a escravidão
nos primeiros séculos não compunham um corpo muito grande de escravos africanos. Os indígenas gradualmente foram se libertando das bandeiras pela ação jesuíta, então o elemento servil não era tão presente na sociedade paulistana até o século XVIII. Até meados do XIX não era algo tão comum aqui. Então ele vai dizer que e como a bandeira girava em uma sociedade estática dinâmica, ou seja, ela está sempre em movimento, ela é um mini-estado em diversos sentidos. E dentro desse mini-estado, a gente já entra no porquê que ele chamava micro-estado a bandeira, é que dentro desse micro-estado, a miscigenação funcionou de forma muito particular, porque as posições hierárquicas não eram absolutas. Então, não necessariamente o sujeito que é um mameluco, ele vai ficar sempre numa posição secundária. É uma questão de tempo até que essas posições hierárquicas pudessem mudar de situação e também conforme em Marcha para o Oeste ele até cita os casos, conforme do assunto também a autoridade não é sempre a mesma. Então, por exemplo, o mundo do trabalho, não dá para arriscar dizer que existia uma concepção de corporação de ofício, mas a voz ativa na participação política era muito mais distribuída do que no regime da Casa Grande, por exemplo. Estava centralizada no senhor de engenho. Então ele diz que a democracia biológica, ela vem como um elemento de nacionalização. Porque uma vez que o sujeito é um mestiço, ele não é mais índio, e ele não é mais português, e ele não é mais nada disso. Ele está num mundo novo. Ele é essencialmente brasileiro. Então a democracia biológica, lembra que eu falei que democracia nessa época não era vista como, eu tenho um título de eleitor? A democracia biológica nesse contexto é você ter participação igual na sociedade. E aí volta para a questão dos 3 tipos de sociedade e o espírito de Cassiano Ricardo, que era muito interessante, porque ele era anticomunista e antiliberal. Então, ele não queria uma sociedade extremamente desigual, mas também não queria uma igualitária. E aí que entra a democracia biológica, porque ela comporta todos como participantes ativos daquela sociedade, mas não prega em nenhum momento que todos são iguais. Ele reconhece que, inclusive, perante as raças, existiam trabalhos típicos a cada uma delas. Inclusive, isso vai ser revisitado, porque também vamos entender, em 1920, em 1930, a eugenia não era nada incomum. Não que Cassiano Ricardo tenha sido eugenista, mas alguns conceitos a gente às vezes pode até ficar repensando hoje em dia. Por exemplo, quando a gente pega um esporte, a gente fala assim, os africanos, eles sempre ganham os esportes de explosão, corrida. O europeu, por exemplo, itálico, ele sempre ganha esportes, por exemplo, como natação, levantamento de peso. O que você depreende disso? Etnias possuem características específicas. Isso não é uma visão eugenista. A mesma coisa acontece com Cassiano Ricardo. Só que ele estava num contexto em que a eugenia era tipo a necessidade das vacinas da época, entendeu? Era o mainstream da época e quem questionasse a eugenia está sendo terraplanista, entendeu? Era esse o contexto que ele vivia. Então, alguns trejeitos ficam na sua escrita, mas se ele fosse de fato eugenista, ele faria igual Oliveira Viana, diria que isso é uma mácula no sangue brasileiro. E não é o que ele faz, pelo contrário, ele enobrece a miscigenação. Dentro da democracia biológica, então, a miscigenação é a formadora de cidadãos. A partir do momento que o sujeito é um mestiço, ele está assimilado, é brasileiro, e ela é a organizadora das hierarquias sociais, porque cada um cumpria um papel dentro da bandeira, dentro da sociedade paulista. Então esse é um conceito fundamental para ele, e depois ele vai trazer o contraste, do regime mais... É por isso que eu não gosto muito do conceito feudal que ele dá, porque ele vai contrastar o heroísmo do paulista com o medievo do nordestino com base no comércio. Mas comércio não é uma marca registrada do medievo, pelo contrário, é uma coisa mais renascentista, mais mercantilista. Mas ele vai dizer que enquanto a Casa Grande está preocupada em fazer comércio,
o espírito do bandeirante é procurar riqueza interna, é entrar para dentro e conseguir com as próprias mãos, não fazendo comércio. É tomar, é ganhar a glória. Então, ele está num sentido muito mais visigótico, muito mais tribos germânicas do que propriamente um contexto de heroísmo moderno, né? Ele não estava dizendo um sujeito bonzinho, sempre moralmente correto, mas ele está dizendo um sujeito que busca a glória. E o país só tem o tamanho que tem por conta dessa cobiça paulista de expansão. Outro ponto importante aqui, a gente analisar o contexto de época. A gente citou primeiramente a questão das revisões paulistas, e aí entra a questão, Martim Sererê, publicado em 28, ok. Ali ele exalta muito ainda o regime antigo. Você vai ver que o Cassiano Ricardo nunca contesta o regime em que ele vive. É por isso que ele é tido como um autor conservador. Em 28, ele exaltou o paulista como expoente da nacionalidade. Quem estava no poder? República Velha, a elite paulista mandava e desmandava no país. Em 40, e nas reedições de Martim Sererê posteriores, ele estava vivendo na Era Vargas. Então, ele utiliza inclusive o Jornada para o Oeste, publicado em 40, como um elogio ao Estado Novo. Porque ele vai dizer que, não frontalmente, mas é o que o raciocínio nos leva, é que se em um período primitivo a bandeira era personificada por sujeitos, por um grupo, na era atual, não, ela tem que cumprir uma função patriarcal, precisa de um Estado forte que seja o impulsionador dessa bandeira. Só resgatando um ponto, antes da gente concluir essa questão do Estado Novo, é como ele fala a questão da bandeira como agente de unidade nacional. Óbvio, o contexto mais comum é os bandeirantes que desbravaram o continente e tudo mais, ok. Mas ele traz um ponto mais interessante, que é o porquê ele chama de microestado, que era o que eu estava quase deixando fugir pela tangente aqui. Mas ele chama de microestado porque tem um sistema de representação interna, tem um sistema de hierarquização, tem uma cultura, vamos dizer assim, um catolicismo tropical, tipo, eu rezo, vou na missa todo domingo, mas eu tenho 3 mulheres. é um catolicismo meio brasileirado, mas ao mesmo tempo ele tem outra característica do Estado moderno, o monopólio da força. E ele pontua justamente, e autores atuais, historiadores também estão levando as conclusões para esse sentido, de que o bandeirantismo pode ser encarado como uma tropa de choque também do Estado português com o passar do tempo. Aquele que, por vezes, foi um problema, já que os paulistas eram conhecidos por ser meio rebeldes à coroa, não gostavam muito da burocracia próximo deles, quando a coisa azedava, quem que era a tropa de choque falou, ó, sobe lá e dá pau neles. Foram os bandeirantes. E eles, por uma sociedade mestiça, é interessante porque eles vão aniquilar todos os projetos de dissolução nacional e os tipos de sociedade comunista primitiva. Para o autor, quais eram as sociedades comunistas primitivas? As aldeias e depois os quilombos. Isso é bastante interessante, porque dentro desse escopo, a bandeira vai ser uma força tática portuguesa, e isso é extremamente fundamental de entender quando você olha, por exemplo, a questão dos ataques a resistências nativas, ou seja, tribos aldeadas que não queriam contato com o português, nem com o mestiço, nem com ninguém. Ou seja, nas palavras do autor, quistos étnicos. Qual que é a identidade brasileira? A mestiçagem. Quando ela não é orgânica, é um risco quando um grupo quer sectariamente não participar da nação, porque isso coloca em julgo a própria existência da nação. A bandeira, num tempo primitivo, foi a força que impediu que o Brasil se fracionasse, se você parar para pensar. Não permitiu que uma nação quilombola, uma nação indígena nascesse. E aqui entra a questão do microestado, porque foi a força garantidora do território nacional.
as bandeiras para o bem ou para o mal, era quem destroçava essas resistências indígenas. Quem derrotou o Quilombo de Palmares? Qual foi a força, a única força em território, à época luso-brasileiro, capaz de acabar com aquele quilombo? Foram os bandeirantes. E aí você fala, pô, mas eles então são sanguinários, são maus, não sei o quê. Talvez, mas quem diz que a nação também não é forjada através de sangue? É a grande questão. Você pode ser infantiloide, dizer, não podia fazer isso porque é muito mal. Mas, sinceramente, qual é o interesse para a nação brasileira, que se personifica pela identidade mestiça, em manter dentro do seu território regiões isoladas, não assimiladas culturalmente e que negam o nosso sangue? Você está só criando uma serpente que cedo ou tarde vai querer independência. Naquela época nós tínhamos os bandeirantes, hoje a gente tem um monte de reserva indígena e o governo ainda está batendo palma, está só esperando o estrangeiro abocanhar, né? Então é nesse sentido que ele fala, é um microestado, tem uma cultura, tem uma tradição, tem uma força militar, um monopólio da força, então ela tem todos os elementos que compuseram o Estado brasileiro. Só que se na década de 20, Cassiano era ainda remanescente da elite paulista, na década de 30 ele não se posiciona sobre a Revolução Constitucionalista de 32, fica de fora para não se comprometer. Quando Vargas vence, ele começa a trocar os elementos da sua obra, de maneira, não estou nem criticando, estou falando de maneira elogiosa mesmo, porque ele tira a característica essencialmente paulista de formadora do país, ou seja, é algo extremamente regionalista, e ele coloca a bandeira como um elemento nacional, serve para todos os brasileiros. E como o Brasil ficou estagnado do Segundo Reinado até a Revolução de 30, ele via o Estado Novo como a nova bandeira, porque você lembra, Martim Sererê era o que? A criança, inocente, ela precisava de tutela, de alguém que orientasse. O povo brasileiro é a criança desorientada. E quem que vai ser o tutor? Ele dizia que a força, a autoridade firme que pudesse desempenhar o processo de fortificação do Estado Nacional. Então, para ele, as bandeiras do século XX não eram de expandir o território brasileiro, mas era de ocupar o território brasileiro, que é uma missão até mais difícil do que conquistar só, você parar para pensar. E aí entra um trecho de Marcha para o Oeste, que ele escreveu em 40. Abre aspas aqui. Calma aí. É isso mesmo. A bandeira, portanto, indica os lineamentos de um Estado forte, democrático e nacionalista. Um Estado moderno, baseado no culto da tradição e do heroísmo. Reiteradas vezes, ele teve, acho que 5 reedições, Marcha para o Oeste. E ele vai mudando o prefácio e os comentários do último capítulo. E ele vai meio que contemporaneizando cada um deles. No caso da edição de 40, ele fala sobre as investidas de Vargas nas suas políticas de integração, estimulando a imigração para o interior do território e também a política de assimilação dos indígenas, porque Vargas foi na era Vargas que tem as primeiras políticas indigenistas no sentido de considerá-los brasileiros e começar a levar a cultura brasileira para eles serem inseridos de vez. Então, ele elogia isso e considera isso uma forma de bandeirantismo. Fica nas entrelinhas nesse momento em que ele está dizendo que a bandeira não é mais um ato de indivíduos. A bandeira é a alma da nação e o Estado brasileiro. Ele transfere o personalismo para o Estado. O Estado é o bandeirante hoje, na visão dele. Então isso é bastante interessante, porque vai garantir para ele, e a visão que ele tem de democracia biológica, de exaltação do mestiço, cargos no governo Vargas. No Estado Novo ele vai ocupar secretarias de cultura. Aqui no estado de São Paulo ele ocupa os principais centros culturais. Ele chegou a ser um censor do DIP, né,
até esqueci o nome, mas enfim, é o órgão que praticava censura nos jornais. Então ele analisava os livros infantis, os livros didáticos, o que estava sendo publicado no jornal, e ele era o censor. Então, ele, mais do que um mero recomendador da década de 30, ele foi um intelectual ativo e propagandístico do Estado Novo. Ele produziu ativamente uma narrativa oficial de identidade nacional para Vargas. Ele colaborou com esse projeto. Assim como o Gilberto Freire também teve participação importante. Ele faz uma reedição no final do governo de JK, em 59. Então Brasília já estava às vias de, né? E ele via com muito entusiasmo aquele período. E ele vai começar a mudar os verbetes sobre o momento, como se encontra a bandeira no presente. E ele vai dizer que o bandeirantismo ainda é vivo e moderno. E essa marcha para o oeste, que foi o nome que o JK adotou para a construção de Brasília, que é levar um centro urbano para o meio do país. Ele chamou isso propriamente como uma continuação do Estado Novo. Esses acenos que ele faz é porque ele consegue barganhar politicamente e alcançar postos de formação. Então ele é um intelectual ativo que observem, ele começa servindo a elite paulista, que queria transformar São Paulo o centro da civilização brasileira através da historiografia, alterando a típica historiografia do Rio de Janeiro, do IHGB, e mudando o polo para São Paulo. Depois, ele pula para o Estado novismo. Ele fala, o Estado forte nacionalista é a característica central do Brasil. E agora que os rumos estão sendo alterados de novo com a redemocratização do país, ele embarca no projeto de JK. E aí vem a edição de 1970, que já é a última edição, que foi tirada com alterações de Marcha para o Oeste, onde ele tece elogios ao Médici devido aos programas do governo, a Transamazônica, as grandes rodovias que interligavam o interior do país. Então, até separei uma parte aqui que ele fala particularmente sobre o regime militar. Um bandeirismo estatal, político, fazendo parte dos programas de organização nacional, como a Marcha para o Oeste do governo Vargas, a mudança da capital do governo Kubitschek, a Operação Rondon e a Transamazônica que o atual governo do presidente Médici está realizando, com a integração dos modernos processos de cultura. A esse bandeirismo oficial junta-se o nosso exército. Qual que é a grande pretensão de Cassiano Ricardo, que é o que explica essas metamorfoses no tempo? Ele quer cunhar uma identidade nacional específica. Então, ele traz um Brasil moço, inocente, Martim Sererê, criança ingênua, e o conceito de patriarcado, de uma ordem forte que norteia o desenvolvimento do jovem, de tradição, e com os desdobramentos políticos do país, altera profundamente a concepção de uma obra que ela só é reeditada em verbetes. Ou seja, a mesma obra ela consegue se atualizar no tempo de acordo com os propósitos do autor. Então, ele cunha uma identidade nacional com Martim Sererê, mas ele direciona como esse Brasil alcança o futuro através dos governos. E essa aqui é a síntese final, quando ele diz que a bandeira assimilou o exército. Exército era o governo. Ele fala de bandeirismo estatal. O que ele está criando? Ele está criando uma indissolução do Estado com a bandeira. Mas a bandeira o que era? Era um microestado. Ou seja, desde os primórdios, quando surgiu a primeira bandeira, surgiu o Estado brasileiro. É essa a grande questão que ele está colocando. E a missão, isso aqui é muito forte, até o fim do regime militar, que é o conceito de a missão do Brasil nosso passo no século XX só estaria por encerrado com a total ocupação e integração do interior. Lá no começo do século,
Qual que foi a grande obra que marcou o período? Os Sertões. Aonde está girando toda a vida e a identidade nacional? O mistério do sertão. Qual que é a angústia interna no pensar da identidade? Ocupar esse sertão misterioso, que talvez seja o grande centro da vida nacional, porque desde o século XVI o sertão misterioso é repleto de lendas, né? Desenvolve o folclore nacional, as bandeiras, as missões jesuíticas. Então, tudo gira em torno do sertão. E eles acreditavam que o arauto, o alcançar da modernidade, o fixar do Estado moderno, seria criar esse Estado centralizado, forte e que fosse a expressão da bandeira para ocupar totalmente o território nacional. Com a ocupação completa, o Brasil teria chegado, enfim, na modernidade. E eu acho que esse é o nosso grande fracasso histórico, porque acaba o regime militar. Eu gostaria de, inclusive, gostaria que o Cassiano tivesse vivido para isso, de ver a expansão agrícola, né? Que é quando a gente consegue transformar o cerrado em terras agricultáveis, e hoje o Centro-Oeste é o grande porte da agricultura brasileira. E isso é uma bandeira também. E eu gostaria muito que ele tivesse visto isso, porque eu imagino o ânimo que ele teria de ver hoje o centro, a força pujante produtiva do país, sendo o sertão, sendo o centro do país. Só que o problema não é exatamente esse. Apesar de a gente ter vencido as barreiras do cerrado, a questão vem à Amazônia. No final de sua vida estava bem claro o sertão que ele estava querendo dizer. Amazônia, a gente não, norte como um todo, a gente não desenvolve a região, a gente não utiliza as potencialidades minerais, recursos, não integra os cidadãos parciais que ainda estão lá esperando chegar à identidade. Então, assim, se a gente fosse contemporaneizar o pensamento de bandeira do Cassiano Ricardo, a gente diria que a missão do nacionalismo no século XXI seria a ocupação integral da região norte do país, que é que a gente conseguiu ocupar o Centro-Oeste. E a partir daí, aí a gente já passa para o campo da geopolítica com o Everardo Beckhauser, que ele dizia sobre como a gente consegue manter um Estado centralizado, forte, com comunicação. O mais triste de tudo isso é pensar que os Estados Unidos têm uma saída bioceânica, eles fizeram todo esse processo no século XIX. E a gente ficou a ver navios. A gente perdeu o bonde da história das ferrovias, que são as vias de comunicação imediata, e não só atrasado, a gente resolveu criar quistos étnicos. Aquilo que os bandeirantes impediram que a gente se destruísse, que era deixar populações distanciadas sem o processo de assimilação, a gente patrocina isso hoje. A gente cria lei de reservas e regiões que basicamente são geridas por ONGs internacionais. Então a gente não só não está cumprindo nossa missão, como a gente está pegando todo o legado deixado de 4 séculos, rasgando, cuspindo em cima e falando: eba, vamos esperar agora, quando tomarem de vez a Amazônia do Brasil, vamos ver como as elites acadêmicas de São Paulo e Rio de Janeiro vão ressarcir o país, né? Mas é basicamente essa questão central, a bandeira como microestado brasileiro e a perpetuidade da brasilidade. Bom, é isso.